como eu falei anteriormente, um micro-organismo, desculpa, ele é um patógeno se for capaz de causar doença, certo? Então, essa patogenicidade é quem determina se uma bactéria é ou não capaz de causar doença em um hospedeiro, no caso o homem, no caso nós seres humanos. Então, vamos nós. O sistema imune, que vocês conhecem, o nosso sistema imune, certo? Nosso sistema imune aqui, ele é o combatente, ele está lá. Existem os guerreiros, existem os soldados, certo? Que são os anticorpos, certo? E são os soldados numa guerra, né? Está lá numa guerra, num combate, e se o soldado conseguir matar, porque ele tem que matar para sobreviver, ok. Se não, ele morre. O combatente ele pode morrer. Então, assim, é o nosso sistema imune. Nós temos as nossas células de defesa. Quem são? São os anticorpos. Então, os anticorpos estão ali, prontos para combater, prontos para conter, prontos para controlar uma infecção. Mas, às vezes, ele consegue e, às vezes, não. Conseguindo, ok, o indivíduo ele não adoece, ele está sadio. Por outro lado, em contrapartida, se ele não conseguir combater, se ele não conseguir controlar uma infecção, o indivíduo adoece, ok? E como eu falei no slide anterior, dois anteriores a esse, eu falei dos micro-organismos patogênicos e não patogênicos, que ele tem a ver com a questão do acondicionamento de alimentos. Então, lembra quando eu falei que os micro-organismos eles estão presentes? Bactérias, vírus, protozoários, eles estão presentes no nosso corpo, eles estão presentes no ar, na água, nos objetos, em todo lugar. E uma dessas bactérias é essa daqui, conhecida, atendida, que é conhecida como a Escherichia coli. Então, a Escherichia coli, ela compreende um grupo de bactérias gram-negativas, que residem, olha, normalmente. Então, a Escherichia coli, ela reside então, normalmente no intestino, certo? Normalmente aqui, ó, no intestino de pessoas saudáveis, certo? Então, a Escherichia coli, ela é uma daquelas bactérias que é uma daqueles micro-organismos que estão ali presentes no nosso organismo. A gente convive normalmente com ela. Só que, por alguma razão, elas podem nos causar uma doença de trato gastrointestinal, como gastroenterite, uma infecção urinária, infecção do trato urinário, uma IPU, e outras infecções em outras partes do corpo. As pessoas desenvolvem infecções intestinais. As pessoas elas desenvolvem infecções intestinais por Escherichia coli através de quê? Alimentos, água contaminados. Também o contato com fezes da pessoa contaminada. E isso é muito fácil a transmissão de criança, né? Entre crianças, né? Principalmente naquela vida escolar em que a questão de higienização às vezes não é tão frequente, não é tão vista, né? Não é tão cobrada, né? Porque crianças estão ali brincando e tudo, não lava as mãos direito, enfim, toda essa questão. Então, essas infecções intestinais, elas podem causar diarreia, às vezes intensa e com sangue e com odor abdominal. Mas, por muitas vezes, o nosso próprio organismo, pessoal, ele consegue combater. Lembra quando eu falei das células de defesa da gente no nosso sistema imune? Então,
A gente bebe uma água contaminada, vamos supor que um alimento que a gente não lavou bem e a gente tem aquela leve gastroenterite, aquela leve dor de barriga, diarreia, mas o nosso próprio organismo, ele consegue combater como? Quando a gente se hidrata bem, quando a gente tem uma alimentação saudável, certo? Então, nem sempre essas infecções as pessoas vão adoecer, elas podem ou não adoecer. Vai depender da maneira como ela foi infectada e a maneira como o nosso corpo vai conseguir combater essa infecção, certo? Lembrando que Escherichia coli é uma bactéria e ela está presente no nosso organismo. A gente convive com ela diariamente. Então, algumas cepas, né, da Escherichia coli, normalmente, elas, como eu disse, elas habitam o aparelho digestivo das pessoas saudáveis. No entanto, algumas cepas de Escherichia coli adquiriram genes que possibilitam a elas causar infecções. E vai depender do que aconteceu. Foi um alimento contaminado? Foi uma água contaminada? Portanto, pessoal, essas infecções por Escherichia coli mais comuns, a gente encontra muito comumente nas infecções de trato digestivo, causando as gastroenterites, né, aquelas diarreia, vômito, mal-estar, certo? E também, ela muito comumente são as grandes causas do trato de infecção urinária, certo? No trato urinário. Ó, só mostrar aqui para vocês. Ó, tá aqui, ó. A bexiga tá aqui, né? Ó, a bexiga tá aqui. Então, a bactéria, né, a Escherichia coli, ela fica aqui e ela pode subir, ó, aqui através do ureter, até chegar aqui no rim. Opa, sou péssimo de desenho. Até chegar aqui no rim, causando aqui, ó, uma pielonefrite, certo? Então, como eu disse, nos casos de infecção urinária, é muito comum, principalmente mulheres, né? Principalmente em gestantes, a recorrência, né? Principalmente em gestantes, tem gestante que passa a gestação toda tendo infecção urinária, né? E por mais que ela faça o tratamento com antibiótico, porque tem alguns casos que precisa de antibiótico, pessoal, mas é de fundamental importância a água. Tem que beber água. Por quê? Porque a água, ela limpa, a gente bebe aqui, né? Aí vai caindo aqui, ó. Aí ela limpa todo esse canal aqui, ó. Ela limpa aqui a bexiga, ela limpa aqui, ó, a uretra e sai aqui, certo? Então, qualquer bactéria que porventura esteja aqui, deixa eu apagar aqui, qualquer bactéria que porventura esteja aqui, a água, ela consegue eliminar. Tá? Então, por mais que faça o uso do antibiótico, a água é fundamental, é de fundamental importância. É tanto que em infecções urinárias a gente recomenda de 3 litros a 4 litros de água. Então, fica urinando para ir limpando esse canal, tá bom? Então, como eu disse, a Escherichia coli, ela é muito comum, ela é muito comum causar as gastroenterites, bem como as infecções de trato urinário, as IPUs, né, que a gente chama, mas também elas podem causar uma pielonefrite, que é essa daqui, ó, que eu dei aqui o exemplo, certo? E quando a bactéria ela tá aqui na bexiga, ela pode subir, certo? Ela pode subir, causar uma pielonefrite, que é uma infecção renal, uma infecção nos rins, assim como uma apendicite, uma infecção no apêndice, e assim como uma meningite.
como que a gente previne a Escherichia coli? Aqui, ó, pessoal, o mais importante, lavagem das mãos. As nossas mãos, pessoal, é o maior veículo de contaminação. Principalmente unha grande, né? Aí, às vezes, aqui, ó, debaixo da unha, a gente não lava bem a unha, pode ter aqui até fezes, pessoal. Até fezes pode ter aqui, ó, debaixo da unha, gente. Então, assim, a prevenção, a mais importante, vocês vão ver muito, nessa disciplina a gente vai falar muito, vai bater muito nessa tecla. Ó, lavagem das mãos. Lembrem-se, não esqueçam, as mãos são os maiores veículos de transmissão de doenças, certo? Então, daqui, ó, a prevenção contra a contaminação da Escherichia coli consiste em, primeiro, ó, lavar as mãos. Ó. Aqui ele coloca, né, após usar o banheiro, lavar as mãos sempre antes das refeições, lavar bem os alimentos que são consumidos crus, como alface, tomate, pimentão, e aí vai, né, as frutas e verduras também. E não engolir água contaminada, né, água de piscina, água da praia, rios, enfim. Porque nós vimos nos slides anteriores que a Escherichia coli, ela está presente em todo lugar, né? Ela é uma bactéria que está presente no nosso organismo, né? Então, quando a gente consome um alimento contaminado, uma água contaminada, aí pode desenvolver ou não a infecção.